Giovano permite e faltou quem? Permite. Alexandre permite. Ok. Beleza. Então é isso. Toda sua, Ganso. Williams, então você cronometra, né? Aham. Ok, vou deixar a cargo do William aqui. E aí você dá um aviso quando faltarem 5 minutos. Pode deixar. Você dá um aviso, não sei como, você aparece aí. Faltam 5 minutos. Não pensei em como seria isso, mas está tudo bem para mim, não tem problema. Então, vou abrir aqui e vou apresentar. Então, aqui... só um instante aqui. Antes de eu apresentar, né? Tem público aí, né? Eles já sabem. Então, somos 4 apresentando. Giovano, Ciro, o Alexandre e eu, o Gás. Eu vou pela ordem aqui, eu vou começar. Então, deixa eu pôr aqui para apresentar o primeiro trabalho aqui. Aqui, partilhar. Giovano e Alexandre, vocês vão partilhar também imagens por aí, se quiserem, eu acho que o William recebe para partilhar, mas se vocês conseguem, está tudo bem. Eu consigo, o Ciro consegue, então tá bom. Gás, eu salvei tanto em PDF quanto... Eu salvei tanto em PDF quanto no PowerPoint, né? Então... o PDF está dando certo. Eu estou jogando certo? pelo PDF aqui. Uhum. Tá bom. Então, ok. Vou mandar aqui para o William, então, né? Se você quiser mandar para o William, você manda. Se você quiser você mesmo apresentar, você pode, entendeu? Tá bom, tranquilo, beleza. Então é isso. Bom, acho que deixar em tela cheia aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Exibição, leitura, tela cheia. Vamos ver se ele vai, se ele não desfigura ou se ele fica normal. Vocês vão me dizer, eu acho que... Ok, deu certo aí, né? Tá. Então é isso. O meu resumo se intitula Fanzines, Mídias Literário-Paratópicas, aqui para o segundo quadrital, né? Meu nome é Gás Andraus, eu sou autor e pesquisador de quadrinhos e fanzines, né? E atualmente fiz até um pós-doutorado na UFG sobre fanzines de arte. Atualmente eu leciono como substituto em arte, disciplina de arte, para os cursos de ensino médio, cursos técnicos do IFSP em São José do Rio Preto, na área de automação e na área de informática, na disciplina de arte. E aí, para eu adentrar no assunto, né, o meu percurso de vida vem dos gibis, passando dos infantis aos infantos juvenis, então eu adentrei os fanzines no início da minha fase dos 19, 20 anos, né, fase inicial adulta, junto do ingresso à Faculdade de Artes também, vim a conhecer fanzines. O primeiro fanzine que eu participei foi o Barata Quadrinhos, que vocês veem aí na imagem, terceiro item de baixo, né, na ordem do relógio. E depois tem um quadrinho capa dura ali, do Iragael, do Philippe Druillet, que é uma amostragem de outros quadrinhos que eu passei ali concomitante a esse período aí, de descobertas de quadrinhos diferentes e fanzines na época inicial da minha fase adulta e da faculdade. Então, depois eu comecei a pesquisar fanzines também, tanto no mestrado como no doutorado, e ficando mais complexa a pesquisa no pós-doutorado. Mas eu abarco um percurso histórico-conceitual dos fanzines, né? Eles foram iniciados por fãs da literatura da ficção científica, em 1930, nos Estados Unidos, trabalhando com máquina de escrever, escrevendo seus próprios contos e publicando, fazendo fotocópias pela máquina de mimeógrafo e depois mandando por cartas, por correio, em alguns eventos também, alguns clubes, eles levavam os fanzines deles mimeografados, né? E aí, a influência deles era a ficção científica, como, por exemplo, era essa Pulp Magazine, essa revista de ficção científica dos anos 30, Amazing Stories. Começou até no final da década de 20, né? Como vocês podem ver. Foi uma grande influência para que existissem os fãs de literatura de ficção científica, que não era tido como uma grande literatura, porque eram pulp fictions, eram revistas com papel bem ruinzinho de qualidade, vendidos, né, nos Estados Unidos, e aí
os fãs gostavam e faziam, e começaram a fazer seus contos também, publicar em fanzines. 2 desses fanzineiros iniciais, cujo nome ainda não era fanzine, nem fanzineiro na década de 30, 2 deles vieram a ser os... Vou pular aqui, depois eu volto. Vieram a ser os autores do Superman. Em 1933, eles criaram um fanzine chamado Science Fiction e publicaram um conto chamado The Reign of the Superman, que é esse conto aí, essas 2 páginas iniciais. O conto eu acho que tem umas 10 páginas, dá até para achar na internet reprodução do conto. E era um ser poderoso cuja mente dominava as pessoas de determinada cidade, de algum planeta. Então, esse Superman era um vilão, e depois, sim, esses jovens adolescentes de 17 anos, que usavam pseudônimos, mas eram Jerry Siegel e Joe Shuster, um escrevia e outro ilustrava, eles fizeram um dos contos iniciais de ficção científica que depois transformaram no personagem Superman e venderam para DC. Ou seja, foi publicado inicialmente um conto que originou um super-herói, um dos mais famosos do mundo, em um fanzine, e não tinha esse nome. Na década de 30 inteirinha, o fanzine ainda era um boletim de literatura ficcional, digamos assim, né? E aí, esses boletins, eles, por exemplo, vocês têm o Science Fiction, uma capa aí do fanzine, né? Eles vieram na década de 30, graças ao aprimoramento das tecnologias também na década de 50, com o advento da fotocopiagem da máquina Xerox, que foi a primeira, né? Eles ganharam mais possibilidades de impressão mais baratas, né? E também graças ao punk e ao rock dos anos 60 e 70, e o quadrinho underground também daquele mesmo período, eles começaram a ser expandidos, né? Pelos Estados Unidos e por alguns outros países, né? Aqui tem o autor, essa foto é curiosa, é do Hugo Gernsback, que é o autor deste livro, desta série de revistas, né? A Amazing Stories. Ele também foi o fundador de um clube, e ele foi digamos assim, uma pessoa que cultivava esse ensejo pela tecnologia, tanto que aí tem o primeiro RV, né, o óculos de realidade virtual, que nessa foto da década de 60, essa foto foi cedida para a revista Life, 63, mostrando o precursor do RV. Então, ele era um homem leitor e editor de contos de literatura de ficção científica, e que já era, digamos assim, avançado até para o seu período, né? Eu vou pular alguns aqui. O termo fanzine, ele veio na década de 40, graças a um outro autor, que era um membro fundador de um clube de ficção científica, e ele era enxadrista também. Esse autor, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, acabei esquecendo depois, enfim. Esse autor viu que o pessoal desses contos de ficção científica amadores estavam utilizando um termo chamado fan magazine, e ele não gostava muito desse termo. Ele tirou o maga do magazine, que é revista, e transformou num neologismo inglês, né? Fan do fanatic, mais o zine do magazine, fanzine. E aí, a partir da década de 40, esse enxadrista norte-americano batizou o fanzine, do qual ele também participava. Ele participava de alguns fanzines, também de um clube de xadrez e um outro clube de ficção científica, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Deu um branco agora aqui. E aqui vocês estão vendo o primeiro fanzine registrado, mimeografado, é o The Comet, 1930, mas tem alguns lugares que eu li que é no final de 1929, mas enfim, entre 29 e 30, e dali por diante os fanzines continuaram como boletins, trazendo contos de literatura de ficção científica e também ilustrados via fotocopiador, aliás, mimeógrafos, né, que são essas máquinas que vocês veem à esquerda, a primeira, que é bem antiga, e a segunda e a terceira é um mimeógrafo menos antigo, aqueles que quem tem a minha idade, o próximo da minha idade, eu estou com 58, né, teve na escola, na época infantil, provas ou desenhos para pintar mimeografados, vinha com cheirinho de álcool e tudo, porque é uma técnica que se põe álcool em cima de um carbono, e o carbono, na hora que você passa por essa impressora aí, girando a manivela, você imprime via carbono com álcool no stencil as folhas que você quer fazer copiagem de provas ou de ilustrações, ou no caso, na época de fanzines, né? No Brasil, nós temos também o Dia Nacional do Fanzine, graças ao Edson Rontani, piracicabano.
Ele era fã da literatura de ficção científica e especialmente de quadrinhos, tanto que o primeiro fanzine dele se chamava Boletim de Intercâmbio Ciência Ficção, Alex Raymond, e foi lançado em 12 de outubro de 65. E ele escrevia, montava, ilustrava e mimeografava, né? Então ele foi um pivô do fanzine no Brasil, sem que soubesse que o nome era fanzine. Um amigo dele que voltou dos Estados Unidos algum tempo depois disse que o boletim que ele fazia nada mais era que um fanzine, e ele achou interessante, né? Não sabia disso. Ou seja, o Brasil é um dos países também que fazia fanzine sem saber que já estava fazendo fanzine, né? Mas começou praticamente na década de 60. Os fanzines, então, segundo o Henrique Magalhães, pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil, né, a primeira dissertação de mestrado sobre isso no Brasil foi da USP, era dele, meados da década de 80, ele escreveu esse livro e dizendo o seguinte: os fanzines são boletins de clubes de fãs ou publicações de indivíduos voltados à divulgação de determinada expressão artística ou hobby, veículos amadores, sem fins lucrativos, visam a troca de ideias, investigação ou promoção de objeto de culto. Do lado esquerdo, vocês têm o livro do Frederick Wertham, né, o algoz dos quadrinhos, mas que, na década de 70, lançou esse livro que não existe mais em catálogo, né, que é o The World of Fanzines, elogiando o construtivo mundo dos fanzines, né? É uma história à parte, só deixei aqui para vocês saberem disso, para quem ainda não tem essa ciência com relação a esse psiquiatra que foi bastante crítico com relação aos quadrinhos e que, ao mesmo tempo, depois se voltou bem aos fanzines, né? Então, os zines, eles têm qualidades únicas, né? São revistas criadas como hobbies, não visam lucro, são pontos fundamentais. Aqui vocês têm alguma amostragem dos fanzines no Brasil na década de 90, final de 80 para 90, especialmente 90. A maioria em preto e branco, fotocopiado, xerocopiado, que era o mais barato, né? E por autores, em sua maioria, amadores, que gostavam de quadrinhos. No Brasil, o fanzine se tornou um esteio dos quadrinhos na década de 80 e principalmente 90, pela dificuldade de se publicar quadrinho no Brasil. É um caso especial, diferente dos outros países que tinham fanzines de vários temas, nós também tínhamos, mas aqui graçou o tema de quadrinhos em sobrepujando a temática em geral, né? Mas, então, são alguns fanzines aí de quadrinhos e sobre quadrinhos. Quadrinhos independentes é sobre fanzines e quadrinhos. Então, atualmente, então, trazem contos os fanzines, histórias em quadrinhos, eles versam sobre, tem poesias, colagens, libelos ativistas, e também tem quadrinhos, fanzines migrando para a internet, né? Eles são paratópicos, vou explicar daqui a pouquinho, mas tem uma evolução interessante aqui no contexto histórico dos fanzines, né? Então, eles começaram na década de 30, sem esse nome, na década de 40, tendo esse nome, mas o espírito fanzineiro permeou até hoje, no sentido de que todo fanzine, a criação de fanzine, não visa lucro, não permite cerceamento e nenhuma editoria no sentido de privar ou cortar ou censurar, né? Então, o fanzine é totalmente livre disso tudo, porque ele não pertence ao sistema comercial, né? E tem formatos de fanzines e temas distintos, espaços para os fanzines, exposições, fanzinotecas. Os fanzines estão adentrando em educação e os fanzines de arte. Eu vou pulando aqui para apressar alguns itens, mas a paratopia é interessante. Os fanzines foram descritos como paratópicos, além de serem contraculturais, né, no sentido de estarem à margem dessa cultura oficial, sempre expandindo para outras modalidades. Aqui vocês têm vários temas e vários formatos de fanzines, até mesmo um fanzine que é em formato de caixa de VHS, né? O autor pegou uma caixa de VHS vazia e inseriu o fanzine dele em papel lá dentro, por exemplo. Vocês têm fanzines de micro, médio, mini, até gigantes, de formato jornal, né? E eles são paratópicos por quê? Da paratopia, né, do grego, para de paralelo e topos, lugar. Eles existem na nossa sociedade, mas eles não existem comercialmente, ou seja, oficialmente no sistema comercial eles não existem, mas eles existem como um lugar não definido, não estabilizado. Então, tanto o fanzineiro como o fanzine, eles existem como autor e como objeto de autoria, num sistema que só privilegia o que é estritamente comercial. Como ele não é comercial, ele não é validado. Ou seja, ele existe, embora a sociedade não saiba disso, né? Então, é um status, ele tem também vários outros status como artístico, né?
vou pular alguns aqui. Ele tem uma importância também, o fanzine, pela vanguarda cultural, então a gente está falando de literatura também, né? O Henrique Magalhães tem um site chamado Marca de Fantasia, ele é um professor aposentado da UFPB, da Paraíba, e continua publicando e produzindo o site dele, junto com outros fan-editores também. Eu, por exemplo, sou um dos que compartilham lá. Mas ele criou, nos anos final de 90 para 2000, uma revista paratópica, que é um fanzine ou um prozine. O prozine seria um fanzine feito por profissionais de determinadas áreas. Por exemplo, nos Estados Unidos, profissionais dos quadrinhos da DC ou da Marvel chegaram a fazer fanzines em paralelo à oficialização da profissão deles, né? Então, aí seriam prozines. Mas, tirando isso de lado, essa Mandala, a revista Mandala começou como Tili-Tili e virou Mandala, chegou a 12 números, e ela foi o primeiro fanzine sobre o tema de quadrinhos poéticos, fantásticos, filosóficos, né, ou esotéricos também, e trazia quadrinhos meus, do Edgar Franco, do Calazans e de outros autores até os poéticos, que começaram a transitar nesse meio. Não existia nenhuma revista, menos ainda fanzine, sobre esse tópico, sobre esse tema no Brasil, e o Henrique criou essa ousadia na época, né? Então, o histórico eu vou cortar bem rápido aqui. A gente vai dizer que tem muito a ver com revistas, com jornais, desde que o ser humano quer se comunicar, passando até por artistas como William Blake. Eu vou colocar o William Blake aqui em sobressalto, assim, né, sobressaltado, porque ele é um artista que durante muito tempo foi desprezado, hoje ele é muito valorizado, mas ele mesmo compunha suas poesias, seus textos e construía seus livros. E os seus livros eram manufaturados, e as suas gravuras eram pintadas uma a uma numa técnica que ele criou. Então, ele, para mim, é o primeiro fanzineiro do mundo, do século XVIII, o primeiro fanzineiro sem ter essa consciência, claro, é o primeiro fanzineiro do mundo, porque ele estava à margem de todo um sistema oficial de publicação que fosse plausível, né? 5 minutos, Gás. 5 minutos, vou acelerar. Então, aqui vocês têm alguns fanzines de várias temáticas, né? O de rock, que é o Poeirazine, o de punk, que é o Sniffing Glue, que é o primeiro fanzine punk do mundo, o Balão, que é um dos primeiros fanzines de quadrinhos do Brasil, tinha Laerte, Paulo Caruso, o Luiz G. Então, vários desses artistas começaram nessa revista laboratorial que Laerte, de vez em quando, denomina até o fanzine, a revista Balão de Fanzine, né? Eu vou pulando aqui por causa do tempo. Então, aqui vocês veem vários formatos, fanzines de quadrinhos, de poesias, fanzines artísticos, fanzines de experimentação, como o papel higiênico zine, ali de pé, é uma tira que simula papel higiênico, você vai folheando e lendo a tira. Então, tem várias modalidades de leitura do fanzine. Aqui vocês têm fanzines, por exemplo, de quadrinhos, que é esse do meio, com uma foto do Brasil, da seca do Brasil, da década de 70, 80, esse fanzine deve ser da década de 90. Do lado esquerdo, o azul, Demo Cognitivo, que é um fanzine crítico literário de alunos da UFG, da área de Sociologia. Então, o fanzine, ele transita por várias possibilidades temáticas. Com esse fanzine poético, a autora criou uma capa que simula um cérebro com as linhas, o barbante e a agulha. Então, chama Desconexões Neurais, o fanzine. Então, o fanzine, ele vai transitando por áreas e temas variados, trazendo conceitos novos, fanzine, artizine, biographic zine, minizine, microzine, etc. zine, né? Espaços de exposições de fanzines. A Espanha tinha um evento anual de fanzines, não tem mais, mas tinha. O Canadá tem, o Brasil tem a Feira Miolos, por exemplo, em Goiás tem a Feira Excêntrica, a Tina Curtis criou a Fanzinada. Então, são eventos, a Ugra Press também, são eventos que trazem em pauta o fanzine no Brasil, no mundo também, né? O Canadá tem seu evento de fanzines, e outros países, Estados Unidos tem, em Miami também, exposição de fanzine, como essa exposição aqui, feita há alguns anos, já há mais de uma década, pela Aline Ebert, que era fanzineira. Então, você tem o fanzine exposto como cordel, né? Aqui você tem a Tina Curtis sendo homenageada com a sessão de fanzines da Gibiteca de Barueri. Aqui vocês têm a mim, da década de 2011, na Fanzinoteca de Poitiers, deve ser o maior acervo de fanzines do mundo, mais de 60 mil fanzines. Aqui vocês têm a coleção especial as coleções especiais da Biblioteca de Miami, uma delas é de fanzine com mais de 10 mil fanzines.
Vocês têm fanzinotecas no mundo e no Brasil, vocês têm duas. A Fanzinoteca Mutação, que é a primeira fanzinoteca física em Rio Grande, e a segunda fanzinoteca física em Macaé, dentro do Instituto Federal de Macaé, né? Então, vocês têm vários projetos aqui, a Fanzinoteca da Itália, fazendo 15 anos agora, esse ano. Vocês têm a fanzinotecas e eventos de fanzines no México, nos Estados Unidos, em outros países também, não vou lembrar agora. Essas fotos são de Goiás, né? A Feira Excêntrica de cima, e a Ciber, a de baixo é a Feira Excêntrica também, mas tem o evento da Ciberpagilanças que traz exposição de fanzines, que é esse evento aqui, né? Então, e tem uma universidade chamada Zine Barnard, a Barnard University dos Estados Unidos, que traz no site as fanzinotecas físicas e digitais do mundo todo, né? Então, e aí outros espaços até virtuais, como essa biblioteca de zines virtuais, para você colocar seus zines lá. Os fanzines da educação vão desde a pós-graduação, desde o ensino médio, desde o ensino infantil, trazendo fanzines, biografizines, para reconhecimento de que ele é possível adentrar tanto na pedagogia, como na literatura, como na arte, interdisciplinarmente também. Aqui o projeto PIB lá da Fanzinoteca de Macaé, que é interdisciplinar, o Gibiozine também, que é interdisciplinar, que é um projeto da UFSCar lá de Sorocaba, o Elidiomar criando fanzines de divulgação científica. Então, um bibliotecário, um professor de inglês dos Estados Unidos expondo que o fanzine tem que estar na biblioteca pela sua importância social. Zines no Cárcere, que é um livro gratuito no site Marca e Fantasia, produzido por Tina Kurtz, Jô Feitosa, todos que trabalharam com fanzine no sistema prisional, fanzines em disciplina de arte, que são esses fanzines na minha disciplina de arte zine lá da UFG, os academic zines que eu criei para resumir trabalhos acadêmicos para a pessoa ler no zine e depois partir para o trabalho maior caso queira, e os fanzines artísticos, né? Então, tem fanzines artísticos desde pop-up zines, até microzines, como o do Márcio Snow, e de vários temas também, versando tanto na arte conceitual, como na arte abstrata, como na literatura, e pesquisadores do exterior, aqui também, mas no exterior, já criando sites de pesquisa para os fanzines, inclusive itens de você entender o que é um fanzine de arte, com alguns pontos, né, diferencial, que tem um fanzine artístico também, daquele fanzine que é o mais popular, digamos assim, fanzines em formatos de pizzas literários, né? Então, vocês têm uma gama de fanzines também artísticos que levam a outro patamar o fanzinato, tanto na área da literatura como das artes em geral, né? Tem fanzineiras também trabalhando com fanzines, então, assim, eu já estou pré-finalizando aqui, e o tempo já deve ter acabado, mas aí tem algumas amostras de fanzines de arte aqui, fanzines artísticos, o site Marca de Fantasia, e também exposição de fanzines, como essa do Brooklyn, nos Estados Unidos, né? E a área acadêmica pesquisando quadrinhos poéticos, e a gente expôs até os fanzines, e um jornal, uma revista acadêmica, trazendo os fanzines em pauta, principalmente, aí é um pessoal da Europa, né? E aí artigos também que são elaborados no Brasil, livros, etc., do fanzinato. Eu tenho um canal chamado Gazine, que fala um pouco de cada item desses aqui. É isso, agradeço. Passou um pouco do tempo aí, né? Mas a gente... Um minutinho só, não foi muito, não. Vou parar aqui, vamos agora para o... Acho que é o Ciro. Vocês me digam aí que eu tenho que abrir o outro aqui para ler quem é o próximo. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Eu agora, eu acho. Acho que é o Giovano pela ordem aí, né? Pela ordem? Eu vou... então, tá. Deixa eu... Eu estou tentando abrir aqui, porque eu fechei um para abrir o outro aqui. Programação. Giovano, o fanzine Mal como espaço de divulgação contracultural no Brasil, do final do século... do final da década de 1980. Vamos lá. Isso. Boa tarde, pessoal. Quando eu tento compartilhar, geralmente a tela... Aí, o William vai fazer esse favor para mim, porque aí eu não fico vendo vocês, né? Tá. Mas aí William, aí eu vou pedindo para você passar, e peço a gentileza também, pessoal, que quando tiver faltando aí 5 minutos, que vocês possam me avisar também, beleza? Bem, obrigado, valeu. Eu sou o Giovano, né? Giovano Chaves, eu sou professor de História e Filosofia
aqui no Instituto Federal do Sul de Minas. Fiz aí uma trajetória acadêmica toda na área de História e Cinema, dissertação, tese, depois artigo, né, de pós-doc, até que, enfim, eu resolvi, há uns 3 anos atrás, dar uma guinada nas pesquisas. Aquilo que eu queria pesquisar sobre História e Cinema, eu acreditei que já era suficiente e que eu ia ficar só reiterando algo a mais ali, e decidi mudar um pouco o eixo, diversificar um pouco, né, as linhas de pesquisa, e me voltei para os quadrinhos, pensando em uma paixão de adolescente mesmo, né, e também um fato que eu tentei a primeira vez mestrado, e foi tentando pesquisar quadrinhos como fontes, e eu me lembro que eu fui muito maltratado, assim, enfim, eu sei que isso já é um assunto um pouco esgotado, mas até uns 15, 20 anos atrás aí, os quadrinhos não eram considerados, assim, fontes significativas, né, dentro de algumas faculdades de história, não todas, né. Então, eu sempre tive comigo que um dia eu voltaria como uma espécie de vingança, aí, no sentido da brincadeira do termo, né. Então, hoje, eu estou escrevendo um livro nesse momento, que eu pretendo até usá-lo depois, como outro pós-doc lá na USP, para aperfeiçoar e publicar ele como resultado dessas pesquisas, né. E esse livro, ele tem total relação com a ideia de contracultura, underground, alternativo, niilismo e grotesco no âmbito da produção de quadrinhos, especificamente com recorte na revista Animal, Feio e Formal, nos anos 80, no Brasil, podendo também diversificar um pouco aí, conforme for o andamento da pesquisa, e utilizar também a Circo e a Chiclete com Banana. Mas isso eu vou avaliar aí no percurso, né, da escrita. A princípio, eu pretendo trabalhar somente com a Animal mesmo, porque eu acho que ela já é muito densa e já daria aí um bom resultado, né? Enfim, então, principalmente após a apresentação do Gás, isso me deixa tranquilo, porque ele fez um histórico muito interessante. Eu já vi umas 4, 5 apresentações do Gás, né? E ele foi bom falar depois dele, porque ele fez todo esse histórico dos fanzine, do qual o que eu vou apresentar é um que se enquadra nesses fanzines dos anos 80. No entanto, esse fanzine ele tem uma particularidade, que é o Mal, Feio, Sujo e Malvado, que ele circulou no interior de uma revista, que era um compilado de quadrinhos, chamada Animal, Feio, Forte, Formal, né? Aí eu vou pedir para passar o slide, por gentileza, e vou fazer, então, essa apresentação da revista, né? A revista Animal, Feio, Forte, Formal, ao todo, ela teve 22 edições, que circulou no Brasil entre 1988 e 91. No entanto, ela teve também 8 edições especiais, né? E 2 edições à parte também, que foi As Grandes Aventuras Animal e outras 2 edições especiais. No formato periódico mesmo, foram essas 22, né? E aí o fanzine Mal foi publicado no interior da revista. Ele apresentava essa característica de estética de fanzine que o Gás descreveu na apresentação passada, com essa característica de ser independente, formato livre, e no meio da revista ele que tinha um outro formato de papel, você tem o Mal com o papel Xerox, né, no interior da revista. E aí, a leitura que eu extraio desse fanzine, ela passa pela questão de um questionamento moral, principalmente com base no sarcasmo, o sarcasmo aí inserido dentro de um conceito um pouco mais amplo de niilismo e grotesco, que ilustram alguns aspectos do que se pode pensar em termos de sentimento no Brasil em relação aos anos 80, principalmente no campo das sensibilidades, e a compreensão é tentar entender por que um conjunto de histórias que tem um elo narrativo baseado no niilismo e no grotesco foi tão presente em alguns compilados específicos dos anos 80. Aí eu peço, por gentileza, para passar. Então, para pensarmos
de que modo que esse fanzine e a revista como um todo provocam, né, um questionamento sobre uma ideia de padrão, a princípio determinada pelas instituições oficiais, como a Igreja e o Estado, por exemplo, nós temos que pensar, então, de que moral se trata, né? E aí nós temos 3 campos para esse pensamento sobre a moral. A moral no âmbito da filosofia, do qual ela é reflexionada, né, tensionada, discutida ao longo dos séculos. A moral como propriedade da religião, mais especificamente aqui no caso do Brasil dos anos 80, majoritariamente católica, claro, com as suas variações, mas mantendo um eixo, principalmente associado à ideia de família sagrada, bons costumes, etc., e a moral como propriedade das instituições sociais, que é a que eu mais vou abordar nessa apresentação, porque ela é ligada a principalmente aquilo que foi determinado pela ditadura militar, do qual os anos 80 apresenta rupturas e continuidades em relação a esse regime que aconteceu no Brasil entre 64 e 85. Então, eu peço, por gentileza, para passar o slide. E aí, no campo das instituições sociais, mais precisamente o Estado, principalmente o Estado autoritário, ditatorial, civil, militar brasileiro, nós temos a aplicação de uma ideia, a moral é sempre uma ideia construída, né? Então, essa construção desse Estado, ela tem como base a exterioridade, é aquilo que sai do Estado e externamente os cidadãos devem cumprir de forma objetiva. Caso essa objetividade moral não seja cumprida, aí vem a aplicação da coerção, principalmente prisões, torturas, exilamentos, esse tipo de coisa. Também essa moral, ela traz consigo uma historicidade que constrói uma imagem de um passado glorioso, de bons tempos, onde agora a juventude quer corrompê-lo com valores que não condizem aquilo que se aplica ao cidadão de bem, e de modo que esse Estado tenha propriedade dessa definição do que seria essa autonomia moral que deveria ser aplicada nas pessoas. Pode passar, por gentileza. Bem, nesse cenário, claro que durante a ditadura, muitos quadrinhos alternativos, underground, seja o tema que for, eles circularam, mas principalmente de forma clandestina, em alguns casos não tão clandestina assim, mas correndo certo risco. Isso gerou uma certa, como se tivesse segurado um sentimento de uma certa vontade de um extravasamento em relação a essa repressão. Existiu na ditadura militar um decreto-lei 1077-1970, o famoso decreto Leila Diniz, ele ficou conhecido com esse nome, que ele estabelece o que seria esse cidadão de bem e essa moral dos bons costumes. E, desse modo, ele constrói um padrão de moral que foi difundido e aplicado coercivamente, principalmente dentro das escolas, por meio de uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que, de certa forma, a intenção era fazer uma lavagem cerebral e promover valores patrióticos que correspondiam com a ideologia desse Estado. Ponto. Aí que vem um detalhe. Por quê? Pode passar o slide, fazendo favor. Quando essa ditadura acaba, não só no Brasil, mas até em outros países da América Latina e do mundo, você tem, então, uma explosão que passa por essas características do grotesco e do niilismo em vários quadrinhos que, embora produzidos em várias partes do mundo, inclusive vários no Brasil, eles têm esse elemento comum, esse diálogo comum de ter narrativas niilistas e estéticas grotescas. Bem, e aí, esses quadrinhos, eles estão dentro de um âmbito que pode ser considerado contraculturais, porque eles não correspondem à ideia de uma cultura hegemônica. No entanto, aí vem uma outra discussão, outro eixo, que é a reflexão sobre contracultura. Porque, bem, tem a contracultura dos anos 60, com base no Theodor Roszak,
que, enfim, é resultado dos acontecimentos culturais, políticos, que contestavam o mainstream, né, daquele contexto, partilhava esse sentimento comum, né, principalmente entre a juventude, uma necessidade de repensar os valores, uma crença de que um outro mundo melhor era possível. Então, podemos dizer que era uma contracultura que, de certa forma, ela apresentava um certo otimismo em relação a uma visão de futuro, acreditando que, a partir da liberdade desse artista, que foi permitida, principalmente no interior desse movimento contracultural, que um futuro melhor poderia ser possível, principalmente pelo uso da expressão um mundo melhor é possível, né? E aí toda aquela ideologia do movimento hippie, da paz e amor, de novos valores, isso passava uma certa ideia de libertação das amarras autoritárias. Pode passar, por gentileza, porque esse fenômeno, claro, se ele for historicizado, ele é datado e pode ser entendido dentro daquele contexto. No entanto, com a ascensão do neoliberalismo, principalmente usando como experiência a Inglaterra da Thatcher e os Estados Unidos do Reagan, o que acontece? E passada essa experiência autoritária ditatorial, essa sensação de ter que fazer algo que não estava de acordo com o mainstream, ela é uma sensação permanente. É uma contracultura que permanece. No entanto, a linguagem dessa contracultura agora, o posicionamento de vida moral e político passa a ser diferente, porque aquele mundo melhor possível, ele não se concretiza. O que vai gerar, como exemplo, a cultura punk, por exemplo, o próprio pós-punk também, que é muito importante nesse contexto. E aí, esse mundo melhor possível, ele acaba virando uma desesperança, marcada pela secularização, racionalização, fragmento do mundo, das crenças. É engraçado que dentro dessa contracultura dos anos 60, tem aquela fase dos experimentalismos, né? Que era a cultura indiana, a cultura da América do Sul, sendo experimentada, por exemplo, pelos Beatles, isso sendo difundido pelo mundo todo a partir do John Lennon. Quando isso chega nos anos 80, vem uma característica que é mais niilista e que passa mais por um processo de desencantamento. Eu até coloquei como questão, mas eu acho que essa questão, para mim, está cada vez mais resolvida, porque essa moral como propriedade das instituições sociais, ela passa a ser questionada agora a partir de novos valores, que são esses valores da desesperança. E aí pode passar, por gentileza, porque o termo alternativo, embora, né, ele é uma contestação e uma resistência à visão dominante, como Roberto Santos, nesse artigo, coloca muito bem, mas agora ele vem com questionamento de outras práticas, como o acirramento da Guerra Fria, o advento do consumismo, o individualismo, a ascensão dos centros urbanos, uma nova percepção da relação do sexo com o advento da epidemia de AIDS, uma violência dos grandes centros urbanos desmedida, que vai gerar um outro perfil de contracultura que vai se basear no niilismo como uma característica de sensação narrativa e no grotesco como uma visualização imagética com base em uma outra estética. Pode passar, por gentileza. E aí, onde isso tudo, então, encontra... 5 minutinhos, Giovanni. Beleza. Não, vai ser tranquilo aqui. Mais uns 3, 4 aí eu consigo terminar. Obrigado por avisar. Então, é o seguinte, isso tudo se materializa nas páginas da revista Animal Feio, Forte e Formal e, obviamente, dentro do fanzine que essa própria revista publicava internamente. E aí essa é a capa do mal número 1. Eu vou abordar somente um, porque são 2 dezenas de fanzines, então, pelo tempo, claro, não dá para abordar todos. Mas se alguém quiser trocar uma ideia depois,
perguntar alguma coisa sobre os outros, fica à vontade, eu fico à disposição aí, mas eles têm basicamente uma característica comum, que é apresentar uma imagem que destoa daquele projeto de Estado, de moral, de bons costumes que até então a ditadura alimentava. E aí eu peço agora para passar que nós vamos ver alguns momentos, né, internos dentro desse fanzine mal. Antes, só um compilado aí das características principais de temas que foram abordados pelo fanzine mal. Bem, crítica aos meios de comunicação de massa, uma divulgação muito forte da cultura underground e da cultura punk, um meio de veiculação de quadrinhos independentes, trazia resenhas e diálogos com outros fanzines, um assunto aí que certamente o Gás domina muito bem, textos e ilustrações autorais e contestação e irreverência, principalmente em relação à ideia de bom gosto relacionada aos padrões convencionais. Pode passar, por gentileza. Agora, uma parte que o Mal ele também apresentava espaço para críticas musicais, discos que estavam sendo lançados, sempre tinha essa divulgação, só volta um pouquinho antes, nas músicas. Então, assim, só no primeiro volume do Mal, você tem matéria sobre o Willie Dixon, uma banda punk chamada Não Religião, Arismar do Espírito Santo, que era um baixista brasileiro, que tocava em várias bandas, citação do livro Jazz Under the Nazis, né? Darby, né, que era um pianista de jazz francês, a Nouvelle Cousin, que era um grupo de jazz, Prince, Bob Marley e Husker Du, que era uma banda de hardcore e punk que circulou ali nos anos 80. Então, isso tudo tem textos sobre todas essas bandas no fanzine 1, mas ele vai fazer ali um compilado do psychobilly, do punk rock, do pós-punk, ao longo de todas as suas edições. Pode passar, por gentileza, já partindo aí para ver só mais algumas imagens e concluir. Aí alguns trechos desse fanzine número 1, que demostra aí essa sensação de niilismo e desesperança, né? Eu não cortei errado, ele é assim mesmo na página, eu acho que foi feito assim intencionalmente, mas ele coloca, né? Quando para a atual produção artística, eu penso que tudo que tem para dizer já foi dito. E aí todo mundo sai repetindo, discordando, mas concordando, né? Desculpe por interromper, mas não podia deixar de ouvir a conversa, e, na minha opinião, tudo que tem para dizer já foi dito. Ou seja, isso aí é um desencantamento das metanarrativas, das teleologias, né? Que aqueles grandes projetos do cristianismo, marxismo, cientificismo, positivismo não se sustentavam mais, e aí gerando esse sentimento aí com um tom de niilismo, né? Pode passar, por gentileza. A parte do sarcasmo, da provocação, é que o fanzine ele divulgava as drogas e as suas características, né? Como, por exemplo, aqui nós temos até o custo de cada droga que era consumida ali naquele período. A crítica ao mainstream, porém agora de um jeito até mais agressivo. Tem um personagem chamado Super West, do Máximo Mattioli, que é aquele mesmo autor do Squeak the Mouse. Ele é muito agressivo com esse personagem da Disney, né? Então aí você vê essa ideia de atacar o Mickey, matar o Mickey Mouse, como uma postura também desse sarcasmo do fanzine nos anos 80. Pode passar, vamos ver aí mais umas duas, eu acredito que já fica de bom tamanho. Aí nós temos um outro momento, né, que foi feito aí pelo Rogério de Campos, que hoje lá é o grande editor da Veneta, e ele foi o maior articulador desse fanzine e dessa revista, né? E aí, esse personagem aqui é o Jean-Paul Sartre, essa é uma frase famosa dele, né? O inferno são os outros, e aí, logo em seguida, veio os comentários, é verdade, é isso aí, é sempre o que eu digo, genial, ele é tão sensual, ou seja, como se a fala do Sartre ali não fosse, assim, tão significativa, assim, para aquele contexto, né? Pode passar só mais duas, só mais um slide, né, que vai apresentar aí outras possibilidades de discussão, né? Aí é sempre aquela ideia do uso do corpo como grotesco,
principalmente com essa questão dos exageros das genitálias. Tem um personagem na revista Mal que ele é um pênis humano, né? Ele chama o Tagarela, que veio de um quadrinho italiano. Então, isso aí vem muito da tradição da análise do grotesco do Mikhail Bakhtin, entre o final da Idade Média e início do Renascimento. E aqui do outro lado, e aí, claro, olha só, né, que já naquele contexto falando sobre fascismo não passará. E do outro lado nós temos, enfim, um outro quadrinho mais sarcástico, em tom niilista, mas que conclui-se ali com uma ideia de que os imbecis continuam sendo a maioria absoluta, ou seja, uma sensação de descrença, que eu poderia usar vários outros exemplos ali, mas eu acho que esses são suficientes. Queria agradecer aí o espaço, a oportunidade da apresentação, parabenizar aí a comissão organizadora, agradecer aí por meu trabalho ter sido aceito, né, e eu ter essa oportunidade aqui de apresentar para vocês. Para finalizar, eu só quero dizer o seguinte, pessoal, é que eu trabalho em 2 campi aqui, né, que é Inconfidentes e Poços de Caldas. E de Inconfidentes a Poços de Caldas é mais ou menos 1 hora, mas Poços tem o horário de pico, que já é uma cidade média, né? E eu preciso dar uma aula em Poços agora, às 19. Então, eu só vou dizer para vocês que, geralmente a internet funciona muito bem, não tem problema, mas que eu vou só sair daqui, que eu vou escutar no carro, tá bom? E se caso no final tiver algum debate, precisar da minha participação, não tem problema, eu encosto o carro um pouquinho ali e participo com vocês, tá bom? Mas eu vou ter que escutar as outras apresentações fazendo esse deslocamento. E costuma não dar problema não, costuma escutar bem, tá bom? Por isso que eu vou sair da sala, mas daqui a pouco eu entro pelo celular novamente. Valeu, pessoal. Bem, Giovanni. Obrigado, Um abraço. Ok. Então, agora, a terceira apresentação é Moby Dick, Modernidade e Contra-Modernidade, entre Melville e Chaboté, do Alexandre de Melo Cavalcante Júnior. pessoal, boa tarde. William, eu vou pedir para você me ajudar, então. Eu te passei o... Sim, estou abrindo aqui. Vou me apresentando, meu nome é Alexandre, sou formado em artes na Universidade de Brasília, sou quadrinista também, publiquei meu primeiro quadrinho há 1 ano, pouco mais de 1 ano, e no meu mestrado em Governança e Inovação em Políticas Públicas, eu me ocupo um pouco da parte simbólica, né, no papel dos signos, das simbologias nas políticas de internacionalização do ensino superior, e em particular no estudo de artes e literaturas. E dentro dessa temática, eu tenho me ocupado bastante com a questão das modernizações, né, das modernidades. Então, eu coloquei no plural modernidades e contra-modernidades, entre Melville e Chaboté, mas principalmente pensando no Moby Dick como um marco do que a gente pode considerar como modernização, modernidades, ou as narrações das modernidades, né, que aí pegando um pouco do que eu tenho aprendido com o Byung-Chul Han, uma coisa que a gente talvez no momento esteja em crise, né, as narrações, as grandes narrações, e a própria ideia de modernização, né, então pensar alternativas, né, modernizações diversas, e já essa imagem primeira aí, ela parece um pouco deslocada do nosso acervo simbólico em relação ao Moby Dick, mas é porque um dos signos fortes do Moby Dick, né, e que é um marco no romance e um marco na literatura, meio que um símbolo da própria literatura, né, a partir do momento que foi publicado e que é um dos livros, né, muito conhecidos aí na nossa contemporaneidade. O nome do barco em que o Ismael entra para trabalhar, né, na pesca da baleia se chama Pequod. Pequod, Melville se baseou, né, se inspirou no nome de um povo indígena estadunidense, é um povo nativo americano, Pequod, que hoje se divide, né, divide em 2 etnias, e uma das etnias é essa que está representada nessa imagem, que promove, né, um festival do... Só um instante, Alexandre, você está mudando a imagem? Aqui para mim não mudou, não sei se você está mudando, está na primeira. Não mudei, sobre desculpa, essa imagem, desculpa. É porque essa imagem é do festival do povo indígena Pequod, né, que tem um festival aí do milho verde da dança,
e Pequod é o nome do barco, né? O Melville se inspirou no nome desse povo nativo-americano para batizar o barco em que Ismael embarca, né? E o capitão Ahab para pescar baleias, né? William, pode seguir. Bom, então eu destaquei, falando em narrativas, né, em crise das narrações, em críticas às modernizações, Byung-Chul Han ele se aprofunda na questão dos frankfurtianos, então eu trago aí um frankfurtiano para pensar sobre essa questão da modernidade e contra-modernidades, né, críticas à modernidade. Podemos fazer uma travessia marítima e cruzar o oceano, sem terra à vista, vendo unicamente o céu e o mar. É o que faz o romancista. Essa frase do Benjamin acho que tem muita relação com o que o Moby Dick traz em relação ao pensamento, as próprias simbologias, né, que o Moby Dick trabalha. William, por favor. Essa ilustração é de um ilustrador bem conhecido em Brasília, ele era ilustrador do jornal o Correio Brasiliense, foi meu colega nas artes visuais na Universidade de Brasília, o Fernando Lopes. Então, uma ilustração bem simbólica aí do Moby Dick enquanto símbolo, né, dessa baleia, a baleia como uma potência de símbolos, né, que muito trabalhada pelo Melville no romance. É uma ilustração que eu quis trazer para um dos exemplos, né, milhões de exemplos de como que o símbolo do Moby Dick é usado até hoje na nossa cultura. William. Eu destaquei aqui um trecho que eu traduzi do Moby Dick, só para ilustrar um pouco como que o Melville traz uma reflexão sobre essa questão da modernização, né, da modernidade. Mas ainda outra questão permanece, uma que até o mais recôndito nativo de Nantucket com frequência traz à baila. Se, devido aos quase oniscientes postos de observação dos mastros dos navios baleeiros, agora penetrando até o Estreito de Bering e adentrando as mais remotas e secretas gavetas e fechaduras do mundo, e os milhares de arpões e lanças arremessados ao longo de todas as costas continentais, o ponto a ser disputado é se o Leviatã pode aguentar por longo tempo tão larga caça e massacre tão inclemente, se ela não será enfim exterminada das águas, e a última baleia, como o último homem, fumando seu último cachimbo, então evaporando-se a si mesmo na baforada final. Comparando as hordas corcundas de baleias com as hordas corcundas de búfalos, que menos de 40 anos atrás espalhavam-se largamente as dezenas de milhares nas pradarias de Illinois e Missouri, e chacoalhavam suas férreas críneas, arqueando suas trovejantes sobrancelhas, em direção aos sítios de populosas capitais ribeirinhas, nos locais mesmo onde hoje o educado corretor te vende terras a $1 de polegada. Em tal comparação, um argumento irresistível pareceria se moldar, para nos mostrar que a baleia caçada não pode agora escapar a uma extinção a se acelerar. Bom, esse trecho para ilustrar que a modernização, né, que a consequência da modernização, que essa globalização retratada pela viagem do Pequod na caça das baleias, né, e a baleia como uma espécie de combustível, né, da época, uma questão industrial muito pesada, muito predatória, como que Moby Dick já acena uma visão crítica, né, dessa modernidade, desses resultados da modernidade, né, e ele trabalha isso simbolicamente também com seus personagens. Eu vou mostrar adiante. William, por favor. Bom, mais um trecho, só para demonstrar um pouco de como o Melville trabalha a capacidade de encantamento com o símbolo da baleia, né? Aqui o Saturno e o caos cinzento me ultrapassam. Eu tateio fugidias imagens de relance daquelas eternidades polares, quando bastiões de gelo, como muralhas moventes, pressionavam-se no que hoje são os trópicos. E em todos os 37 mil quilômetros da circunferência do mundo, nenhum palmo inabitável da Terra era visível. O mundo era então o da baleia, e rainha da criação velou ao longo das linhas de onde hoje se erguem os Andes e o Himalaia. Quem pode ter um pedigree como desse Leviatã? O arpão de Ahab reclamou sangue mais antigo que os de faraós. Eu olho ao redor desse oceano para apertar a mão de Shem. Matusalém parece, nesse contexto, um menino de jardim de infância. Fico aterrorizado com tal existência antemosaica, de fonte ignota dos inomináveis terrores baleares, que, estando aqui antes do tempo em si, necessariamente estará após a extinção de qualquer existência humana. Essa noção, muito trazida depois, né,
Eu não vou falar pós-modernidade, né? A gente ainda está em tempos de modernidades diversas, né? E modernizações e efeitos delas. Mas essa noção de que uma baleia ou o planeta ele exige, né, de nós digamos, um respeito que ultrapassa um pouco nossa visão de modernidade do ser humano como dominador dessa natureza, né? É interessante como Melville já traz um pouco digamos, dessa crítica da modernização. William, pode, por favor. E essa também pode passar, por favor, William, pelo tempo corrido. Bom, vindo para o mundo dos quadrinhos, temos vários exemplos, né? Eu destaquei só alguns de como que o Moby Dick cria-se, né, um simbolismo ao redor do Moby Dick como da literatura, né? Esses trechos do Bone, né, do Jeff Smith, são muito interessantes, né? O Phone Bone, né, ele sempre está com o Moby Dick na mão, né, assim, e é uma referência para ele, e ele começa a usar o Moby Dick de uma maneira mágica para fazer dormir os ratos, né, que perseguiam. Então tem dois trechos aí muito divertidos do diálogo do Phone Bone com o Smiley Bone, né, Smiley, sobre a leitura do Moby Dick como sonífero, né. E ele até fala aqui ele fala que não é um desrespeito considerar o Moby Dick um sonífero, que ele fala aqui para o Smiley, né? Esse livro estimula a sua mente, não é só um livro cheio de aventuras no alto mar, mas uma verdadeira, né, um prazer da leitura. Muito interessante como o Moby Dick se transforma num símbolo da leitura, um símbolo do romance, né? Em alguns casos, nos quadrinhos isso é explorado. Mais um caso, William, por favor. Essa série, né, do Carey, do Gross, do Locke, Unwritten, o Moby Dick tem um papel central, porque é uma série toda muito voltada para a literatura como tema, a literatura como símbolo, né? E nessa capa que mostra uma espécie de Jonas, né? A figura do Jonas dentro da baleia lendo o Moby Dick, né? Que o título original é Moby Dick ou a Baleia, né? Então a simbologia da baleia é uma questão muito importante na história. William, por favor. Bom, entrando então no tema que eu me aprofundo mais, né, no ensaio proposto para o Quadrital, que é a adaptação do Christophe Chaboté, né? E aí eu falo que é uma modernidade decaída, né? Uma perda de rumos, o sextante inútil, né? Ou seja, uma modernidade que já perde o seu rumo, né? Já se enraivece com o sextante, né? A gente vê o Capitão Ahab esmagando, né? Quebrando o sextante, e o Capitão Ahab como resultado dessa modernidade, né? Quer dizer, o ser humano que domina os mares para subjugar as baleias, para usar como combustível, usar a natureza como recurso, né? E o Ahab é bem retratado no Chaboté como digamos, essa modernidade predatória que não vê outra finalidade a não ser esgotar os recursos, né? Esgotar as baleias e ir atrás delas. Destacando aí também, na página esquerda, é a primeira vez que os tripulantes veem o Ahab, né, depois que eles entram no Packard, e tem aí 3 figuras no topo, né, na esquerda, que são 2 nativo-americanos, né, um deles é um dos personagens principais, que é o Packard, e o outro é o Ismael, né, o narrador, personagem narrador também da história. William, por favor. Bom, a condição humana, né? O Moby Dick, tanto no Melville quanto no Chaboté, retrata os trabalhadores do mar nessa indústria, né, da baleeira, né, que esgota, né, as pessoas, né, tomando aí uma metáfora da Darcy Ribeiro, moinho de gastar gente, né, quer dizer, como essa modernização vira um moinho de gastar gente, né? A gente vê aí na esquerda a figura caindo do mastro, né? Ela cai no oceano, e aí à direita a tripulação grita boia, né? Vamos jogar uma boia. E uma questão visual interessante do Chaboté é que ele traz uma inclinação muito forte nas sequências dos requadros, né?
é mais ou menos como se fosse o balanço do mar, né? Ou como na Amazônia, nos rios falam, o banzeiro, né? O banzeiro então a gente vê que nos últimos requadros da direita, eles jogam a boia e não é plano, né? Assim, não é uma horizontalidade do mar, mas ele está se mexendo, ele não para de se mexer, e a gente, lendo o quadrinho do Chaboté, a impressão é essa, que de recorda para recorda está sempre se mexendo, é o barco se mexendo. William, por favor. Bom, aí tem uma reflexão do Ahab, que é muito interessante, né? O Ahab é uma criatura, não vou usar essa palavra, mas é um resultado, né, da modernização dos mares, né? Assim como o Moby Dick, né? Moby Dick aparece toda recortada pelos arpões de vários navios, né? No percurso até o Moby Dick, o Ahab sempre pergunta para os outros: vocês viram a baleia branca? Vocês viram? A gente viu, tentou arpoar, tal. Então o Moby Dick simboliza todas essas baleias arpoadas, né, pela modernização. O óleo de baleia era um grande produto, né, que foi caçado em escala industrial há muito tempo, e o Ahab, ele meio que, as próprias feições dele, as cicatrizes, demonstram um pouco essa pessoa, digamos assim, vivendo nessa condição. Ele fala nesse trecho aí que ele ficou 40 anos no mar, só 3 anos na terra, né? Então, várias características que eu poderia usar a palavra embrutecidas, né, por essa condição do trabalho no mar, retratadas aí nesse trecho aí tanto do Melville, adaptado aí pelo Chaboté. William, por favor. 5 minutinhos, Alexandre. Certo. Não, esse é o último slide. Eu até estava preocupado com o tempo, mas então essa imagem da Moby Dick, né, saltando, você vê que ela está cheia de gaivotas, porque vão atrás das feridas dela, está cheia de arpões, e tanto Melville quanto Chaboté nos mostram aí a Moby Dick como um resultado da modernização, né, essa modernização que esgota os mares como os recursos, né, mas talvez pela sensibilidade tanto do romance quanto do quadrinho, a gente pode pensar em digamos assim, que precisamos de alternativas, né, para modernizações diversas que tenham uma visão menos predatória, né, desses ambientes, desses seres, né. Mas é isso, esses são alguns apontamentos que eu trouxe para apresentar. Obrigado. Bom, a última apresentação É a minha aqui, né? eu estou procurando aqui. Você Perdi. quer que eu abra para você, Ciro? Eu acho que eu vou conseguir abrir aqui, William. Deixa eu tentar aqui. Beleza. Alice de Cecil Hepworth e a cena britânica de cartoon século XIX, do Ciro Inácio Marcondes. Pronto. Se conseguir abrir aí, melhor. Estou abrindo aqui. Eu vou colocar na tela cheia aqui, aí eu não vou ver vocês, mas eu vou falando aqui. Aí, William, quando só faltar 5 minutos, você me avisa, pode ser? Aviso sim. Onde é que eu coloco aqui? Tela cheia. Tela de vídeo, abrir tela. Onde é que eu tinha botado já? Para compartilhar? Não tá em tela cheia, não tá, não? Parece. Parece que está em tela cheia também. Tá em tela cheia aí? Tá aparecendo alguma outra informação? Não, só o slide. Ah, só o slide, né? Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui também, só para controlar meu tempo. Então, boa tarde, gente. Eu sou o professor Ciro Inácio Marcondes, da Universidade Católica de Brasília. Eu dou aula no programa de pós-graduação em Inovação em Comunicação e Economia Criativa da Católica de Brasília. E vou apresentar aqui o trabalho Alice de Cecil Hepworth e a cena britânica de cartoons do século XIX. Vocês conseguem ver o cursor aqui, como eu vou apontar algumas coisas? Conseguimos. Dá para ver, né? Beleza. Esse trabalho está em andamento, eu ainda não publiquei ele, ainda não estou escrevendo ele, mas ele é resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo há alguns anos, de interseções entre quadrinhos do século XIX, né? Eu estou considerando principalmente a escola europeia, mais do que a escola americana, né, assim, um pouco mais antiga, que foi publicada nos jornais do século XIX, né, pós-revolução industrial e tal,
algo que desenvolveu bastante a linguagem dos quadrinhos, especialmente no que eu estou chamando de picture stories. São proto-quadrinhos. Eu não gosto muito desse termo, mas são quadrinhos. Eu já considero tudo quadrinhos nessa época, mas é anterior a Yellow Kid, esses eventos de jornais americanos do final do século XIX, né? E eu estou interrelacionando isso com o começo do cinema, né? As primeiras manifestações cinematográficas, que geralmente, em teoria, a gente chama de primeiro cinema, né? Na historiografia do cinema. Então, como que foram essas inter-relações, assim, quem influenciou o quê, como, em que circunstâncias? E para isso eu estou pegando um exemplo desse filme de Alice no País das Maravilhas, do Cecil Hepworth, que é um filme britânico, né, um filme em inglês, de 1903, ou seja, um ano depois ali do Viagem à Lua, do Georges Méliès. Então é um filme muito antigo, muito antigo, e relacionando com a própria publicação original do Lewis Carroll, né, da década de 1860, do Alice no País das Maravilhas. Especialmente porque essa edição, primeira edição do Alice no País das Maravilhas, foi já ilustrada, né? Ela já era uma edição ilustrada pelo John Tenniel, que era um dos principais ilustradores, cartunistas de charges, cartoons e quadrinhos do inglês do século XIX, né? Então, se a gente for olhar aqui, né, várias adaptações da Alice já ocorreram, né, para o cinema. A mais famosa delas sendo essa da Disney de 1951. Você tem uma de 1915 do W.W. Young, né, que é uma adaptação americana, já um longa-metragem que mistura os dois filmes da Alice, os dois livros que o Lewis Carroll produziu para Alice, né, No País das Maravilhas e Através do Espelho. Essa versão ela está incompleta, ela perdeu-se um pedaço grande dela, mas tem 50 minutos do filme disponíveis para assistir hoje em dia. E você tem também uma adaptação de 10 minutos do Edwin S. Porter, né, que era um dos principais diretores do primeiro cinema americanos. Essa e essa aqui são adaptações americanas para o cinema. É do Porter. Porter é um dos principais diretores americanos do primeiro cinema. Ele fez o The Great Train Robbery, que é considerado um dos filmes importantes para o desenvolvimento da montagem cinematográfica. Ele fez também uma adaptação da Alice. Porém, o que nós vamos analisar é esse daqui. Em 1903, Cecil Hepworth e Percy Stowe, né? Percy Stowe era o assistente dele, de 1903. O que esses 4 filmes têm em comum é o fato de que todos eles, o visual, né, e alguns elementos, vamos dizer assim, narrativos, vamos considerar assim, são inspirados nas ilustrações justamente do John Tenniel, Sir John Tenniel, cartunista-chefe da revista Punch, que era uma revista ilustrada, né, que durou décadas, muitas décadas, né? Ele trabalhou nessa revista por 50 anos, ele era o editor-chefe, né? Chegou a ilustrar Fábulas de Esopo, Charles Dickens também, mas assim, tem literalmente milhares de ilustrações e gravuras que ele fez no século XIX, e ele recebeu essa encomenda do Lewis Carroll, né, que estava publicando seu primeiro livro. Lewis Carroll, que era da Universidade de Oxford, né, e ele precisava de ele convidou o Tenniel para ilustrar o Alice, e eles fizeram em gravuras de madeira, né, essas ilustrações que são muito famosas, que acabaram ficando incorporadas ao texto do livro, como se fosse uma relação imagem-texto já diretamente inoculada. E isso daí levou o Alice no País das Maravilhas a ser um livro muito especial em termos gráficos, por conta desse diálogo do texto com a imagem, né? Aqui nós temos algumas ilustrações do Tenniel, né, assim, que ele fazia para Punch, como essa aqui, The Sensation Struggle in America, né, que ele mostra da Guerra Civil Americana, né, 1962, como se fossem gêmeos lutando entre si, gêmeos siameses lutando entre si, né. Essa aqui, por exemplo, de 1860, que é da unificação da Itália, sobre o Garibaldi e tal, né, ele vai costurando a bota aqui da Itália e tal. Ilustrações muito interessantes, né. O Tenniel, provavelmente ele é o ilustrador mais importante britânico do século XIX. E aqui está a ilustração que ele fez para Alice e como que o Cecil Hepworth fez no filme, né? Eu vou explicar um pouco melhor sobre esse filme, mas ele basicamente ele é um filme de coleções, em que cada cena é um grande bloco de ações que não possui decupagem, ou seja, ele não está recortado em planos menores, né, basicamente uma cena inteira, como é o Viagem à Lua do Georges Méliès. Quando a ação inteira se esgota, o filme passa por uma nova antologia de imagens e assim sucessivamente. Isso fazia com que esse filme pudesse ser vendido
como narrativas autônomas, né? Como se cada cena da coleção fosse uma cena autônoma que pudesse ser recortada do filme e vendida para um exibidor, como se fosse um filme autônomo. Então ele tem essa coisa intermediária entre ser uma narrativa completa do filme, da história do livro, né? E ser também algo que pode ser vendido, recortado, fragmentário, separadamente. Eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Então a história já era muito célebre, né, Alice dos Países das Maravilhas em 1903, já tinha mais de 40 anos de publicação, e era conhecida pela classe burguesa, que era o foco dos filmes do Cecil Hepworth, que é um cineasta pioneiro ali do início do cinema inglês. O cinema inglês ele foi muito importante no começo da história do cinema, porque você teve vários pioneiros na linguagem, especialmente na escola de Brighton. Ele foi o filme mais longo feito até aquele momento na Inglaterra. Ele tinha cerca de entre 8 e 10 minutos, depende da versão, né? E já usava efeitos narrativos interessantes, como jump cuts, fusões, cores, né? E fantasias elaboradas para esse filme. Então ele era meio que considerado uma super produção da época, 1903, filme de 10 minutos, né? E a diagramação original do livro, como a gente pode ver aqui, considerava a influência das imagens, né? Na leitura e sentido do texto, semelhante a uma interação texto-imagem em histórias em quadrinhos. Então, essa aqui tem o gato de Cheshire, né, que é o gatinho lá da Alice e tal, ele está integrado ao texto, como dá para ver aqui na primeira edição da Alice, né. Aqui a gente pode ver também algumas comparações da imagem do Tenniel, né, que é a assinatura dele, com como que foi figurado, né, os figurinos, né, da Alice no filme do Cecil Hepworth. Aí eu vou falar um pouco sobre relações antigas entre gravuras em série, picture stories, quadrinhos e primeiro cinema, para dar um contexto geral do que estava acontecendo nessa época, para que esse filme possa ser considerado, de certa forma, um elo perdido ali da relação narrativa entre quadrinhos e cinema no início dessas duas formas de arte, né? Então, aí tem 4 esteiras teóricas que eu seleciono aqui para comentar, né? Uma do Smoldering, né, argumenta que as técnicas fotográficas modernas, como nos experimentos de Marré e Muybridge, assim como as invenções do Thomas Edison e dos irmãos Lumière, né, o cinema, despertaram nos cartunistas da época uma forte presunção de objetividade, o que teria levado a uma mais forte serialidade. Então, essas experimentações com técnicas fotográficas levaram os quadrinistas da época a se tornarem mais seriais. Isso é importante, né? O Josh Lambert, ele argumenta que a serialidade, que se tornou imensamente popular no cinema nos anos 10, deriva de uma continuidade na tradição da serialidade que se estendia às primeiras comic strips e ainda anteriormente ao teatro popular do século XIX. Então, você fazer quadrinhos em série, filmes em série, foi uma coisa que se interrelacionou desde sempre, e também no teatro, né? E o Lance Rickman pega o exemplo da gag utilizada no filme The Sprinkler Sprinkled, né, o regador regado, dos Lumière, para demonstrar como tropos e mesmo tiras completas foram adaptadas das tiras cômicas, né, dos quadrinhos, ainda no primeiro ano do cinema, né, porque The Sprinkler Sprinkled é de 1896. Muitas vezes com vantagem em complexidade narrativa para os quadrinhos, mostrando que a mídia antecipou recursos cinematográficos antes mesmo da invenção do cinema. Né? E, por fim, o Jared Gardner argumenta que o aspecto descontínuo e iterativo do cinema de atrações sendo esse primeiríssimo cinema, né? Um cinema fabuloso de atrações circenses, né? Como nas repetições caóticas do slapstick, herdou essa característica das primeiras comic strips. Né? O primeiro cinema seria muito caótico, porque as comic strips do final do século XIX, começo do século XX, também seriam muito caóticas. Depois disso, domesticado pela serialização, o cinema passaria a privilegiar a narrativa hoje conhecida como clássica. Então tem esse conflito entre você fazer tiras caóticas e tiras seriadas. E os filmes também começaram a sair de um aspecto caótico, influenciado pelos quadrinhos, para se tornar seriados, né? Aí alguns exemplos, né, rápidos aqui de algumas coisas que já utilizavam esse tipo de serialização em linguagem de cinema nos quadrinhos, né? O Hogarth, então William Hogarth, pintor do século XVIII, e trabalhou essas gravuras em série. Ele já usava o cross-cut, que era um tipo de montagem paralela, antologias, como eu falei, né, que seriam cenas inteiras capturadas em cada quadro, isso foi repetido pelo cinema, e a estrutura do progress, né, que é você mostrar a história moral de um personagem através de várias cenas. Isso daí foi muito copiado pelos quadrinhos no século XIX, né, no panorama europeu do século XIX. O Topfer, né, ele usava close-up, montagens paralelas, né, eu não vou falar muito sobre isso. O Wilhelm Busch, que era alemão,
usava oscilações de movimento, ó, dá para ver o pianista aqui, né? Ele fazendo oscilações de movimento muito rápidas e tal, linhas de ação, etc. Ângulos diversos, ele era anárquico e fragmentário, demonstrando um pouco dessa anarquia, desse caráter caótico dos primeiros quadrinhos do primeiro cinema, né? E o Christophe, que era um francês, trabalhou montagem sofisticada, traveling, diversos tipos de plano nos quadrinhos, né? Dá para ver aqui que esse aqui é o Sprinkle Sprinkle, né? O regador regado dos irmãos Lumière, e a história em quadrinhos ela é mais complexa do que o filme só tem um plano estático, né? Enquanto que a história em quadrinhos tem dimensão de profundidade, alternância de montagem e tal. Então, de certa maneira, dessa forma, os quadrinhos eles eram mais complexos do que o cinema no seu início, por isso influenciou o cinema. Então, diversas tiras de jornal do final do século XIX, começo do século XX, foram adaptadas para o cinema, inclusive, né? Como Desperate Desmond, que é essa daqui, Alice Lauper, que era em inglês, e o Happy Hooligan, que também é bem famosa, que tiveram uma série em cinematográfica. Então, essa ideia da adaptação do cinema dos quadrinhos para o cinema é muito, muito antiga. No final do século XIX e começo do século XX, você tem essas interseções, então, né, entre quadrinhos e cinema. Eu botei o exemplo do Crazy Cat, que é americano, e o Keystone Cops, que era uma das primeiras séries de filmes americanos também, que eram basicamente muito anárquicos, né, trabalhavam muito um aspecto naif dos personagens, quase histriônico, né, que era uma coisa que acabou sendo emprestada dos quadrinhos para o cinema, e depois, quando o cinema passa a se tornar mais vetorializado, buscar uma narrativa mais clássica, ele vai abandonar esse padrão dos quadrinhos do começo, né? Então, a estrutura narrativa de choques, fragmentos e descontinuidades da vida moderna presente nos quadrinhos é paralela à linguagem do primeiro cinema. E a redundância e a repetição nos primeiros quadrinhos, né, foi fundamental para a primeira montagem no cinema, né? Então, assim, a cronofotografia do Muybridge também e o primeiro cinema interferem também na linguagem dos quadrinhos. Então não foi só os quadrinhos que influenciaram o cinema, mas quando o cinema surgiu, ele também interferiu nos quadrinhos, né? Como, por exemplo, esse tipo de serialização que a gente vê aqui, do New York Journal, eu não lembro qual que é esse artista, esqueci o nome dele, mas ele vai fazer uma serialização estilo Muybridge, né? Para poder fazer um quadrinho de aproximação muito curta, né, entre um quadro e outro, que tinha uma influência da cronofotografia do Muybridge e do cinema no começo, né. Aqui está o filme do Porter também, né, Dream of a Rare Bit Fiend, que era um quadrinho do Winsor McCay, do Little Nemo, né, e foi adaptado para o cinema na década de 1910. E é um filme bem anárquico, caótico também, que utilizava essa montagem histriônica. Então, Gardner fala, né, os primeiros filmes e os primeiros quadrinhos procuraram dividir a experiência da modernidade em segmentos que pudessem ser vistos e analisados repetidamente, mesmo que a natureza acidental e fragmentada desses filmes prometesse que o segmento na tela sempre fizesse parte de um todo contínuo, embora irrecuperável, um todo contínuo maior. Então, como que o Alice do Hepworth ele concatena e meio que simboliza uma união, assim, né? Não, na verdade, uma interface, uma inter-relação dessas coisas todas que eu estou falando, né? Então, uma citação do Perry aqui, né? Falando sobre como é que começou o cinema britânico. Os primeiros dias do cinema britânico eram caracterizados por um espírito bucaneiro, ou seja, pirata de iniciação livre. Não havia regras estabelecidas para obedecer e cada cineasta tinha liberdade para criar sua própria maneira de fazer as coisas. Não havia precedentes, nem havia grandes organizações com departamentos especializados para criar uma mística processual. Os primeiros diretores de cinema tinham que ser capazes de escrever seus roteiros, pintar o cenário, acionar a câmera e até mesmo atuar. Um grande número deles entrou no negócio para lucrar com o que parecia ser uma mania lucrativa. Não havia ambição artística ou desejo de produzir trabalhos de valor duradouro, né? Então era um caos, né? Era um negócio que estava começando o cinema naquela época. Muitos pioneiros não tinham interesse artístico no cinema, só tinham interesse comercial. E o Cecil Hepworth, ele foi um cara que teve um interesse artístico, né? Ele teve um interesse de fazer um filme que explorasse a exuberância estética do Alice no País das Maravilhas, especialmente o visual criado pelo quadrinista Tenniel, né? Nos filmes, logo no começo do cinema. Então, o filme Hepworth pode ser pensado como um trick film, né? Que eram filmes de truques, como Mágico, como do Jorge Méliès, né? Irracional e espetaculoso. 5 minutos, né? Beleza. Irracional e espetaculoso, cujas cenas podiam ser vendidas separadamente, ou como uma proto-narrativa ligada por fusões, né? Ele usava esse recurso da fusão, que é o dissolve hoje em dia,
que apontava para um futuro de filmes mais longos e mais coerentes. Então ele estava ali numa fronteira entre um início caótico, cáustico e pirata do cinema e uma fronteira de organização do cinema, né? De organização da narrativa. Narrativa em forma de antologia, que eu já falei, e uso de intertítulos também, que emulavam os balões, né, dos quadrinhos. E as imagens baseadas em Tenniel, elas eram atrativas o suficiente para atrair bastante público, né? Tom Hickson fala, a história de Lewis Carroll e as imagens de Tenniel também foram amplamente reproduzidas em apresentações de lanternas mágicas, como palestras infantis na Escola Politécnica da Regent Street, como canções, como uma peça musical ou opereta, como uma charada e como uma peça de teatro legítima. A versão cinematográfica estava, portanto, seguindo uma tradição já longa e bem estabelecida de adaptação e atividade intertextual, não só dos quadrinhos, mas de todos esse aspecto transmídia, né, antigo já, do Alice no País das Maravilhas, né? Então, é isso, assim, a ideia desse trabalho era tentar, ao mesmo tempo, cruzar uma história dos quadrinhos com o cinema, né, assim, esses gênios que nascem mais ou menos ao mesmo tempo, como que eles se interinfluenciaram e usar a influência do Alice nos Países das Maravilhas, que era um trabalho mais antigo, de 1860, na concatenação dessas duas tradições, criando ali um filme-chave, né, que fosse ser influente tanto no desenvolvimento do cinema britânico como das histórias em quadrinhos em geral, especialmente europeias, a posteriori, né. Então é isso que eu queria falar, vou parar o compartilhamento aqui. E aí a gente pode abrir para as perguntas, né? Sim. William, até que horário? Então, Gazi, aqui até onde vocês quiserem. É a última mesa, né? Mas o senhor falou que tem que sair mais cedo, né? Então acho que a gente pode fazer umas perguntas aí. A gente pode ir até, eu acho que 5h40, se der. 5h45. Acho que eu aguento até 5h45, é que eu tenho que dar uma outra fala hoje ainda, eu estou bem enrolado, mas assim... Então, 5h45, a gente vai. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, antes de abrir aí, eu vou abrir, que aí já era um para cada. Giovanni, ele vai estar escutando, né? Mas aí ele responde num outro momento, se der, né? Mas... para o Giovanni Sobramal, né? Ele mencionou que era o Rogério de Campos, que era o editor, só queria confirmar isso depois, mas depois é algo simples, eu retiro essa dúvida facilmente, né? E não sei se vocês estão me escutando. Estamos, pode falar. Ah, sim. Não, pessoal, como eu disse, estou dirigindo aqui, mas o Gaz, ele é o editor-chefe da revista Animal, mas existe todo um corpo editorial, né? Que trabalha junto com ele. Agora, se ele é o editor específico do fanzine Mal, aí é uma coisa que eu também preciso confirmar, viu, Gaz? Eu tenho alguns números em casa, quando eu chegar lá eu olho também, não tem problema não, bacana. Tá bom, tranquilo. Giovanni, William, eles soltaram aqui o formulário de presença, mas isso inclui a gente também? Se inclui, o Giovanni vai ter que ter uma presença separada que não tem como ele fazer. O pessoal que está apresentando não precisa se preocupar, não. Ah, tá bom. Então é isso, Giovanni. Não sei se alguém quer aproveitar e perguntar para o Giovanni antes que ele volte a correr aí. Eu quero fazer uma pergunta, Gazi. É só para o Giovanni, porque eu acho que a Mal teve um último número que foi lançado recentemente pela Veneta, que deu sequência à numeração original. Saiu uma edição da Mal, assim, edição especial, né? Chegou a ver isso e cheguei. Como que esse novo Mal refletiu um novo Zeitgeist, alguma coisa assim? Sim, boa pergunta, né? Ela foi lançada em 2020, foi uma distribuição gratuita, né? E eu entendo que ela foi como se fosse uma homenagem ao antigo Mal, né? Porque ela replicou algumas publicações como se fosse um compilado das publicações dos anos 80. Então ela não teve continuidade, né? Ela foi só uma edição especial mesmo, de número 24, que é como se fosse a sequência da última edição, que foi a número 23, publicada em 1991. Hoje, pode-se até dizer que ela tem uma certa dose de raridade, assim, né? Para quem gosta, assim, que coleciona e tal, já é uma edição
difícil de encontrar. Mas teve sim, estou ciente sim, ela foi uma continuidade em forma de homenagem, a que circulou entre 88 e 91. Eu acho que eu tenho um exemplar, se eu não me engano, é um exemplar, o formato é maior, não é? Vocês lembram disso? A diagramação que é diferente, porque a MAL dos anos 80, ela era como se fosse, ela circulava dentro da própria revista Animal, né? Com um papel diferente, mais fraco, uma cor mais acinzentada, né? Eu lembro disso. Como diz o Hanoi, Gazi, zine em papel de xerox, né? Isso. Uhum. Exatamente. Isso. Agora essa não, essa já foi uma edição especial com uma diagramação maior, um papel diferente, né? Nesse tom mesmo de homenagem. Uhum. Alguém quer aproveitar e perguntar mais alguma coisa para ele? Se for o caso. Acho que não, né? Tranquilo. Então deu. Obrigado aí, Giovana. De nada e fico à disposição aí, tá bom? Muito obrigado. Então, vou aproveitar aqui e falar aqui para o Alexandre, com relação à exposição dele, me lembrou a Moby Dick contorcionista ali, ela me lembrou um pouco uma adaptação feita pelo Bill Sienkiewicz também, da Moby Dick, que é fenomenal, porque também é altamente expressiva a arte dele naquele volume, né, da série Classics Illustrated. Não sei se você conhece, talvez, pelo que você está falando, né, balançando a cabeça, você conhece, achei muito interessante, né. A última baleia que você apresentou, o último slide, é um desenho seu? Não, é do Chaboté, da adaptação do Chaboté. Tá. Assim, eu esqueci de frisar que eu botei até a data ali do Bone, do Ritten, né, como exemplos de como o Moby Dick aparece como outro tipo de signo, né, como signo da literatura em si, como signo do... Esse é do Chaboté mesmo, e eu esqueci de comentar aqui, o Bone é de 91, o Ritten de 2009, e essa adaptação do Chaboté de 2014, né. E o original Moby Dick, né, o A Baleia, o romance, é de 1851. É que você falou que você é autor, eu pensei, como ele não pôs a autoria ali, eu achei que podia ser, o estilo lembra o Chaboté, mas eu pensei, talvez seja dele também. Eu cheguei a fazer uma HQ sobre baleia também, mas saiu em fanzines, né, faz muito tempo. Mas fiquei curioso para conhecer. Não, depois eu pego o e-mail, mando um link, deve ter algum site, eu não lembro agora, mas depois eu mando. E aí, para o Ciro, para finalizar, para o Ciro, eu achei muito interessante essa colocação, Ciro, porque a gente sempre lê que o quadrinho influenciou o cinema e depois o cinema influenciou o quadrinho, mas agora eu entendi melhor a influência inicial que o quadrinho deu ao cinema. Agora eu vi melhor esse quadrinho, esse cinema inicial, como você falou, com as tiras caóticas e o cinema inicial com aquele humor meio caótico também, e depois a narrativa foi se transformando nos quadrinhos e o cinema foi puxando. Eu achei bastante interessante, eu não tinha lido ainda ou visto algo que fizesse essa aproximação, né? Não li, talvez você leu, né? Você fez o trabalho, pesquisou, mas até então eu tinha visto muito pouco, porque o Will Eisner influenciou, e depois também o Orson Welles pegou um pouco do quadrinho e tal, mas essa outra influência eu achei bastante pertinente por causa disso, e realmente para mim foi algo que esclareceu melhor. Exatamente. E são várias maneiras com que os quadrinhos influenciaram o cinema, e o cinema também influenciou os quadrinhos logo no começo. Quando ele surgiu também, a galera dos quadrinhos quis se atualizar também em termos de narrativa, rapidamente, pegando aquela coisa da sequência de fotos, né? Então o quadrinho ficou um pouco mais meticuloso, assim, e tal, né? Mas o que é importante ressaltar também, Gazi, é que não só no aspecto caótico o quadrinho influenciou o cinema, mas também na influência da serialização, né? Porque o quadrinho já usava o cliffhanger, né, que é aquele recurso de você fazer na última tira um gancho, né, para a próxima tira. Usou isso muito antes do cinema, e quando o cinema começou a usar esse tipo de recurso também, porque tinha muitas séries cinematográficas no início do cinema, o pessoal geralmente não sabe disso, né, acha que série é um troço contemporâneo, mas série é uma coisa tão antiga quanto o próprio cinema, e começaram a usar o cliffhanger. Isso daí fez com que o cinema começasse a se ajeitar seriadamente, né, criando narrativas mais lineares, mais facilmente
compreensíveis, né? Então tem essa coisa toda. Eu estou investigando isso aí tudo, é um bololô de coisas bastante complexo, assim, porque tem muita informação de tanto de quadrinhos quanto de cinema dessa época, mas é o que eu estou querendo pesquisar nesse momento, né? Tá bom, antes de eu passar para o William e depois para o público aí que está assistindo, só quero esclarecer que eu acabei me lembrando, depois do nome, lembrei mesmo, nem precisei pesquisar, o nome do enxadrista que nominou o fanzine, né, de fanzine, que é o Russ Chavenou. Ele era um enxadrista e também um membro lá de um clube de ficção científica, de leitores, e também fanzineiro. Era isso. Norte-americano Russ, R-U-S-S, Chavenou. O nome é meio francês, o sobrenome, mas ele era norte-americano. É isso, vou passar para o William aqui. Não, só complementando a fala do Gazi e para o Ciro também, né, essa influência, e a gente vê muito na fotografia também, né, no Muybridge, ela aparece bastante, justamente aquela sequência dos cavalos, né, no Arthur Budded Frost, que ele acaba fazendo os primeiros quadrinhos dele, né, na revista, eu esqueci agora o nome da revista, mas tem uma sátira dessa técnica dos cavalos que ele faz, tipo, fazendo uma comparação entre a pintura e a fotografia que estava aparecendo na época, sabe? E é muito interessante também que essa sequência seriada, ela dá também essa origem também do efeito de Luca, né, que a cronofotografia é justamente aqueles espectros que a gente vê nas fotos tiradas assim, de sequência, né, e aí o efeito de Luca, ele vem bem mais depois, né, mas ele também, eu acho que tem alguma influência também dessa cronofotografia. O efeito looping, você falou? Só para eu entender. Efeito de Luca. Efeito de Luca. Não sei qual é. Se você escrever aí no chat, eu dou uma pesquisada depois. Eu acho que eu consigo Justamente o desenho que eu mostrei, que eu não lembrei o nome, é do Frost, tá? Que é um artista americano. Justamente ele foi um dos que trabalhou primeiro essa coisa. Tem um capítulo sobre ele no livro do Smoldering, né? Que é bem legal. Tá, eu tenho uma pergunta para o Gazi. Sim. Gazi, você falou do William Blake, né, como um possível primeiro fanzineiro e tal. Como eu estou fazendo essa pesquisa sobre o século XIX, etc., me interessa muito essas manifestações mais antigas, né, de artes gráficas populares, etc., né? Você acha que essas primeiras publicações de jornal, e tinha muito jornal independente, né, o próprio Angelo Agostini, a revista ilustrada dele lá, era uma coisa de tiragem muito pequena, feita de maneira bastante artesanal, onde ele publicou lá o Zé Caipora, etc., né? Você acha que a gente pode considerar isso como fanzines também? Assim, eles se enquadram em todas as definições, ou a definição de fanzine é muito aberta para a gente fechar isso aí? Olha, as publicações do Angelo Agostini, né? Eu fico em dúvida, porque eram vendidas, não eram? Historicamente, eu não sei muito. Sim. Eram vendidas. Então, a diferença não é que o fanzine não possa ser vendido. A diferença é que ele não tem, ele é paratópico, ele não tem uma demarcação de venda oficial. Eu não vou dizer oficial, o Valdomiro diz que o termo oficial ele leva muito para o governamental, mas eu acabo usando ele só para deixar claro que oficialmente eu estou dizendo como comercialmente instaurado no nosso sistema mundial, né? Então, assim, se ele tinha como um sistema de venda, de periodicidade de venda, e ele fez como venda mesmo para obter um... Era meio que por assinatura, né, o Angelo Agostini, o pessoal assinava. Então, chegou a ter fanzine de ficção científica no Brasil, na década de 80, por assinatura, e ainda tem. Eu vou te dizer que o QI, que é o fanzine Quadrinhos Independentes do Edgar de Guimarães, que é o fanzine mais longevo, digamos assim, que retrata o que é um fanzine na acepção da palavra, traz textos, cartoons, charges, sessão de fórum, matérias, divulgação de fanzines. O QI, não sei se alguns não conhecem, se entrar no site Market Fantasia, tem lá como co-parceiro Quadrinhos Independentes QI. Ele é atualmente online gratuito, mas para quem quer assinar, pode assinar ele é bimestral, né? Os seis números que você recebe via correio, né? Então ainda tem isso, mas talvez tenha umas diferenças também com relação, eu teria que estudar um pouco, talvez, né, para saber melhor como que era essa elaboração das revistas daquela época,
questão de Elas eram editoria. comercializadas. Talvez algumas Editoria, muito né? independentes fossem gratuitas e distribuídas, né? Não, algum Não sei. cerceamento editorial, não sei, porque o fanzine ele some com tudo Entendi. isso, né? Então, assim, precisa É ver. mais próximo do jornal mesmo do que do fanzine, né? Hã? Como? Possivelmente é mais próximo do jornal mesmo do que do fanzine, né? Essas Isso, publicações do século XIX. isso. A diferença mesmo é justamente com o nome, né? A pessoa é fã, digamos assim. Mas é fã do que atualmente? Os zines de arte, eles não gostam do termo fanzine, eles usam zine ou artzine, porque eles se desprenderam que eles não são fãs, eles já são artistas. Então tem mutação também. Então quando você me pergunta, eu tenho que pensar nessa mutação do fanzine historicamente, né? Mas talvez esses primórdios, alguma relação como com cordel possa ter. Uhum. Alguma relação. Só que o cordel também é um sustento do cordelista, do gravador que faz as capas, tem uma cultura por detrás histórica de venda. O fanzine não tem essa obrigatoriedade realmente. O fanzineiro profissional não existe. Existe o fanzineiro que tem uma profissão em paralelo a ela para sustentar o seu hobby, que é o fanzine. Então tem umas diferenças aí que a gente teria que colocar em pauta. Agora, o do William Blake, eu que coloquei isso. A história da arte não vai colocar nunca como um fanzineiro, porque para a história da arte, zine ainda não é nem contabilizado. Se bem que a história da arte atualmente já está inserindo o quadrinho como arte. Antigamente não inseria. Então, no futuro, pode ser que o zine entre como um fator da história da arte como arte. Mas, assim, a questão do William Blake é muito... ela vai mais para o lado do artzine, do zine artístico, né? Ele fazia por conta e não estava preocupado com comércio, com sistema, com nada, apenas com o trabalho dele autoral. Muitos livreiros e livros de artistas são assim, sim, mas eu acho que o espírito zineiro estava mais calcado, pelo menos no que eu li até hoje sobre ele, né? Então, usei ele como um modelo, como um exemplo. Né? Só isso. Mas boa a sua pergunta. Eu gostaria até de pesquisar um pouco mais essas revistas antigas, da época do Ângelo Agostini, para entender um pouco melhor. Interessante. Perguntaram aqui se todas derivam de magazine. O termo, sim. O termo magazine é revista em inglês. Em português também é um periódico ou uma loja de departamentos. Agora, a junção da palavra fan com magazine é uma junção que vira um neologismo, porque o fanzine é uma revista, só que é independente, ela não tem a ver com o sistema comercial, por isso que todos derivariam de magazine nesse sentido de revista, né? Alexandre? Parece que travou o dele ali. Agora. Travou bem na hora que ele ia fazer a pergunta. Vai. Tá mudo, Alexandre. Tá mudo. Mudo. Sim. Agora sim. Não, é interessante, eu achei muito interessante também a questão do William Blake e quando o Ciro trouxe a questão do Hogarth, né? Nós estamos escutando? Estamos. Que o Hogarth, depois eu fui pesquisar aqui rapidinho, eu me lembro de uma pintura dele que até inspira o William Blake depois, que é do Beggar's Opera, né, que o Ciro comentou essa questão do teatro e das imagens, né, e o Beggar's Opera é o que inspirou o Brecht depois para o Free Penny Opera, né, para a Ópera dos Três Vinténs, que vai inspirar o Chico Buarque para a Ópera do Malandro. E tem uma pintura do Hogarth muito interessante, que é uma cena do Beggar's Opera, que é a ópera do Beggar, né, do mendigo. E o Blake, essa questão do Blake ser, digamos assim, ele ter uma produção independente, no sentido até artístico, por lidar com uma questão, digamos, vou usar uma palavra rápida, mas talvez seja batida na questão mística dele, né, que ele cria toda uma cosmovisão na arte dele, isso, assim, é interessante até comparar com outros autores até dos quadrinhos, né, parece um Jack Kirby, né, do século XVIII, né, mas essa questão dele fazer aquarela na gravura, né, também uma artesania, uma coisa única ali, e que lembra um pouco essa artesania do zine, tem a ver com uma outra linguagem artística também, que é o livro do artista, que a gente chama, né, livro d'artiste, né, o livro de artista,
que é isso, ele lida com o objeto livro, lida com essa materialidade do livro, então tem imagens, livros, imagens, palavras, é um livro, mas é um livro de artista, então não tem um compromisso editorial, digamos, não é um compromisso editorial do livro, não é um livro como a gente entende como livro indústria, o livro que a gente vai ter na livraria, ou na biblioteca, é um outro, mas está lidando com o livro também. O Blake acho que tem um pouco isso, né? Ele lida com a arte, mas de uma forma muito diferente, né, dos outros artistas, né? Acho que o Blake, ele, talvez até nesse sentido, ele tenha a ver tanto com o zine quanto com o livro do artista, né? Ele lida de uma maneira, digamos, um pouco desvinculada do que seria o mercado de arte, do que seria o mainstream, né, para usar outra palavra, né, que um pouco também já, né, que pode ser questionado, mas talvez isso, né, também é interessante no Blake nesse sentido. Gazi, você está voltado. Sim, se ninguém colocou o Blake como pioneiro também do livro de artista, se ninguém mais, ele também estaria nesse rol. É que a ideia do cordel, do livro de artista, eles têm proximidades com fanzine, com artzine, né? Mas tem as suas diferenças, mas o William Blake estaria nas duas, realmente. Se pegar o livro de História da Arte do Gombrich, ele especifica bem que o William Blake é uma espécie de maldito das artes naquele período, né? E hoje em dia ele é idolatrado, Inglaterra e tudo mais, tal, mas ele chegou a ser... ele é tão valorizado que o Bruce Dickinson, quando fez um CD pegando as obras do Blake na capa e alguns trechos das poesias, disse que o Dickinson, ele deu uma entrevista falando que ele foi para o museu, conversou com eles não queriam, engraçado não querer ceder alguém, né, não sei qual a lei de direito autoral lá, mas não queriam deixar ele usar não, que achavam que ele ia desvalorizar a arte do Blake, sendo que o Blake passou a ser valorizado faz pouco tempo para cá, né? Mas, enfim, ele conseguiu fazer o CD, mas você vê como muda o conceito de arte, né? O quadrinho era desvalorizado até o final da década do século passado. E agora nós temos o quadrinho em sala de aula e tudo com um valor que antigamente a gente achava que não seria nem possível acontecer isso no Brasil, acabou acontecendo, né? Então, é interessante também. Tem o Ciro, vai precisar sair, ok. Acho que também... Tchau, gente, obrigado. Obrigado, Cecília. Obrigado, Um abraço. Ciro. Eu não sei agora conosco aqui, se tiver algum questionamento mais de alguém e tal, senão a gente também vai encerrando. Mas eu deixo em aberto antes de encerrar para saber, né? Se alguém aí do público quer fazer algum questionamento, pode escrever no chat. Se Alexandre tem mais algum questionamento, William, enfim. Vou fazer igual aquele cara dou-lhe uma, dou-lhe duas, é só levantar a mão e escrever aí. Senão, nós vamos encerrar também, porque aí não tem por que continuar, né? E, Alexandre, se você quiser também comentar alguma coisa, antes, tá em aberto. Acho que não, né? Então, encerrar. Né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Gazi, pela mediação. Oi, Alexandre, você falou? Pode repetir. Não, só agradecer mesmo. Só agradecer. Sim. Agradeço também. Muito obrigado pelas apresentações, foram maravilhosas. Vai ficar gravado até o final de semana que vem, vou postar, né? Só reiterando que eu passei a lista de presença, mas quem apresentou não precisa se preocupar com a lista. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Tá bom. Obrigado você aí, William, também. E tem aqui o William... Você deixou aqui por causa você deixou seus dados aqui, por que era? Nem lembro mais. Era para enviar a apresentação. A apresentação, tá bom. Obrigado, então, agradeço também. Até.